Diga amém quem encontrou. Isaías capítulo 9, verso de número 6. O texto bíblico está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mais uma vez vamos ler. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por este texto lido. Eu peço, Senhor, que me ajude como ministro, que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, ser falado. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos, inclinados ao Senhor, porque só poderemos entender a Bíblia se o Teu Espírito nos iluminar. Só poderemos compreender os propósitos, ó Deus, ó Pai dos céus, se o Teu Espírito nos trazer esta revelação. Por isso nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a compreender a Tua palavra, entender a Tua voz e praticar, de forma que a prática de tudo que aprendermos aqui, Deus, venha ser para a glória do Teu nome. Pedimos o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu gostaria da sua atenção, porque no início do mês de dezembro, eu fiz um propósito com os irmãos de, nesse mês de dezembro, ministrar todos os domingos uma palavra, fazer uma pregação, trazer uma pregação para os irmãos, e que esta pregação tivesse o foco Cristo. Por que eu fiz esse propósito? Porque o mês de dezembro é o mês onde nós temos o dia de 25, o Natal, e eu quis separar o mês de dezembro para celebrar o nome de Cristo. E devido a isso nós demos uma pausa na exposição dos heróis da fé e dedicamos esse mês só para falar de Cristo Jesus. E domingo passado, como foi domingo que antecedeu o Natal, eu ministrei uma palavra sobre o nascimento de Cristo. E a exemplo de domingo passado, eu quero continuar falando um pouco sobre o nascimento de Cristo, trazendo um entendimento ainda melhor sobre o Natal, sobre Cristo Jesus. E eu tenho certeza que hoje nós vamos voltar para casa com um coração tão feliz, com um coração tão alegre, vamos retornar para o nosso lar, porque eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para falar conosco através da sua palavra. Digam amém. Pois bem, eu gostaria de iniciar esse sermão lendo um pequeno trecho, por favor, escute. Eu quero iniciar esse sermão lendo um pequeno texto do pastor John MacArthur, que é uma das maiores referências em teologia bíblica no mundo, teologia reformada no mundo, nos Estados Unidos. Ele escreveu algo simples a respeito do Natal, que eu achei interessante e gostaria de ler aos irmãos, se os irmãos assim me permitem. John MacArthur escreve dizendo assim: a Bíblia não ordena especificamente que o crente celebre o Natal. Não há indicações, dias sagrados que a igreja deva celebrar nas Escrituras. De fato, o Natal não era observado como uma festividade até muitos anos após o período bíblico. Na realidade, só houve um reconhecimento oficial do Natal somente depois do século V. Mas entendemos que celebrar o Natal não é uma questão de certo ou errado, mesmo porque em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, Paulo nos esclarece sobre a liberdade que temos para decidir se observamos ou não os dias especiais. Amém? Para que você possa entender, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo de número 14,
para nós entendermos o que John MacArthur está dizendo aqui, e que é a título de introdução do nosso sermão aqui aos irmãos. Romanos capítulo 14, eu já encontrei e já vou começar a ler, para nós termos uma dinâmica maior aqui na ministração. Capítulo 14, verso de número 5 e verso de número 6. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Roma. Paulo escreve dizendo assim: um faz diferença dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente segundo em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e que não come para o Senhor, não come, e também dê graças a Deus, dar graças a Deus. Escute bem, segundo esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o cristão, ele pode sim separar alguns dias do nosso ano, da nossa vida, e determinar que aquele dia é um dia especial, um dia dado ao Senhor. E só que Paulo, ele vai dizer que eu posso escolher um dia da minha semana, ou do meu mês, ou do meu ano, para fazer uma dedicação ao Senhor, e outras pessoas podem também dizer assim: não, eu não acho que eu devo separar um dia para dedicar ao Senhor, ao nascimento do Senhor, como por exemplo, porque eu devo celebrar o Senhor todos os dias. Paulo vai dizer que eu posso sim separar um dia para celebrar a Deus, e posso também não separar, tendo o entendimento que todos os dias é do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é chamado na teologia como liberdade cristã. O Senhor nos deu essa liberdade de termos algumas ações segundo a palavra de Deus, de forma que possa ser aplicado na vida de cada um. Mas entenda muito bem que Paulo está dizendo: olha, você que separa e celebra, como por exemplo o Natal, e você que não separa e não celebra o Natal, todos os dois, aquele que celebra e aquele que não celebra, eles devem fazer isso de modo que glorifique ao Senhor. Aquele irmão que celebra o Natal no dia 25 de dezembro, ele deve celebrar de forma que glorifique ao Senhor, tendo muito cuidado com esse espírito natalino comercial que invadiu, infelizmente, a nossa cultura. Mas, se você celebra o Natal, o dia 25, que é escolhido pelo mundo aí, o nascimento de Cristo, você deve fazer isso como forma que glorifique a Deus. Mas há também aquele grupo que acha que não se deve comemorar o dia 25, que devemos comemorar todos os dias, devemos celebrar todos os dias. Muito bem, você que assim pensa, você também deve pensar e assim exercer de forma que glorifique ao Senhor. Isso é conhecido na teologia bíblica como liberdade cristã. Diante disto, eu penso que o Natal, ele deve ser sim observado, porque o Natal, ele traz uma mensagem extraordinária. O Natal, ela produz uma mensagem extraordinária ao nosso coração, de modo que quando nós entendemos essa mensagem, o nome do Senhor é glorificado. Então a pergunta é: que mensagem que nós extraímos quando nós falamos sobre o nascimento de Cristo? Que mensagem que nós extraímos quando nós falamos do Natal? Que mensagem que nós extraímos quando nós lembramos lá de Lucas capítulo 2, onde o autor narra, a história do nascimento de Cristo? O que nós extraímos ali? Que mensagem nós extraímos ali? Primeiro, a primeira mensagem que nós extraímos do nascimento de Cristo, do Natal, é as verdades da encarnação de Jesus. João capítulo 1, verso de número 1, João vai dizer e vai escrever dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O que João está dizendo? João está dizendo que Cristo Jesus, que é o verbo, que é a palavra de Deus, antes de ser concebido no ventre da nossa irmã Maria,
né? E eu expliquei isso no domingo passado, que o ventre dela foi envolvido pelo Espírito Santo, santificado pelo Espírito Santo. Antes de Cristo estar ali no ventre dela, ele já existia na eternidade. O que acontece? Antes de Cristo vir envolvido pelo Espírito Santo e adentrado ao ventre de Maria, ele já existia, diferentemente de mim e de você, que só passamos a existir o dia que nós fomos colocados no ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia, Deus já nos sabia, a partir do seu poder e da sua presciência, como nós seríamos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Deus saberia todos os aspectos físicos, espiritual, psicológico nosso. Mas antes do ventre de nossas mães, da nossa mãe, antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, nós não existíamos. Mas este princípio não pode ser aplicado para Cristo. Por quê? Porque antes de Cristo ser envolvido no ventre de Maria, Jesus já existia, antes da fundação dos séculos. O próprio Cristo vai dizer: antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. Isto é, para que você possa entender, Cristo, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Pai, ele é Filho do Deus Pai, e antes do mundo ser formado, ele já existia. E quando ele estava neste reino espiritual, neste reino celeste, neste reino glorioso, o que Cristo fez? Cristo, ele esvaziou-se da sua glória. Não é isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2? Ele esvazia-se da sua glória, ele se despoja agora de todo o seu poder, ele despoja agora de toda a sua honraria, ele tira a sua coroa, ele deixa o seu trono, esvazia-se de si mesmo e entra no ventre de Maria, tornando-se carne. Essa ação de Cristo de sair do mundo espiritual e entrar no mundo carnal é chamado de encarnação. Escute bem, encarnação, que é muito diferente de reencarnação. Esta teoria de reencarnação é antibíblica, não existe na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a pessoa nasce, vive e morre. Depois que ela morre, a Bíblia diz assim, segue o juízo. Aqueles que são cristãos vão se deparar com o tribunal de Cristo para ser galardoado. Aqueles que não seguem a Cristo vão se deparar com o julgamento do trono branco, onde serão condenados. A Bíblia nos diz que o homem nasce, o homem vive, o homem morre e se apresenta um desses juízos. Não existe uma segunda chance, não existe uma terceira, uma reencarnação. É antibíblico. Mas existe, a palavra de Deus nos fala que existe a encarnação. Deus, Jesus, ele se torna homem. E quando nós olhamos para o Natal, nós enxergamos este princípio: Jesus sendo Deus encarnando como homem. Quando nós olhamos para o Natal, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós nos deparamos com outra mensagem também. Qual seria essa mensagem? A mensagem do amor de Deus. Porque quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, nós olhamos para o amor de Deus. Porque João, o mesmo João que falou sobre a encarnação, ele fala também do amor de Deus no capítulo 3, verso 16. Ele vai dizer assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Enviou de que maneira? Jesus estava na sua glória e encarnou, adentrou ao ventre de Maria e nasceu. Ele veio e no dia do seu nascimento foi quando Cristo foi enviado à terra. E João escreve dizendo assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho nasceu. E quando ele nasceu, é a representação, a demonstração clara do amor de Deus para com mim e com você.
Por isso, quando eu olho para o Natal, quando eu olho para o nascimento de Cristo, quando eu olho para Lucas capítulo 2, eu enxergo o amor de Deus enviando o seu Filho. Eu enxergo o amor de Deus, o amor de Cristo, despojando-se de toda a sua glória, adentrando a um útero humano, o Deus todo criador, o Deus todo poderoso, Cristo Jesus, o formador de tudo que vemos e contemplamos, o Senhor dos céus e da terra, esse Deus que é gigantesco, esse Deus que é poderoso, Ele deixa toda a sua glória e entra dentro de um útero humano, de uma mulher pecadora. Ele santifica o lugar pelo Espírito Santo de Deus, Ele se rebaixa desta forma, sabe por quê? Porque Ele ama a mim e ama você. Interessante que quando nós falamos sobre a declaração do amor de Cristo, nós conseguimos ver a declaração do amor de Cristo nas duas extremidades da vida dele. Quando Jesus nasce, ali é uma declaração do amor de Deus, o amor de Cristo por nós, que é uma extremidade, quando Ele nasceu, e também na outra extremidade é quando Cristo morre, porque eu já disse, já preguei diversas vezes aqui, a cruz de Cristo é a declaração de amor dEle para comigo e para com você. As duas extremidades da vida dEle revela, dizendo do começo ao fim, eu amo cada um de vocês. Amém? Eu vim a esse mundo porque eu amo vocês. Eu morri naquela cruz porque eu amo vocês. Subi aos céus e um dia eu vou voltar porque eu amo vocês. Então o nascimento de Cristo, o Natal, ele revela para nós, ele nos ensina a respeito da encarnação. Ele nos ensina sobre o amor de Deus. O Natal revela para nós a humildade de Cristo. Quando o texto bíblico diz que quando Cristo nasce, Ele é posto sobre a manjedoura, aquilo ali é uma declaração de humildade. Deus, Cristo Jesus, que estava em glória, Ele se humilha, Ele se esvazia, a tal ponto de nascer no útero humano de uma pessoa que é pecadora. Ele nasce, Ele vem ao mundo e poderia muito bem ter deitado sobre um berço de ouro, não? Poderia muito bem ter nascido de um rei, nascido de uma rainha, mas não, ele nasce de pessoas desconhecidas, que moravam numa cidade que era considerada a pior cidade de Jerusalém. Ele nasce depois de uma longa jornada, ele é colocado dentro de uma manjedoura, demonstrando a sua humildade. E interessante que Cristo vem revelando a sua humildade ao longo da sua vida. Quando Ele mesmo ensina sobre humildade, quando Ele vai lavar os pés dos discípulos, é a demonstração da sua humildade. E o nascimento dele revela isso, a humildade de Cristo. E por fim, quando eu olho para o nascimento de Jesus, quando eu olho para o Natal, eu vejo que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Por quê, pastor? Porque Deus vem falando desde o livro de Gênesis que Ele vai enviar o Salvador. Ele vem falando desde o livro de Gênesis que Ele vai enviar o Messias. Ele vem falando desde o livro de Gênesis que Ele vai enviar o Cristo, que Ele vai enviar aquele que salvaria o homem, aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Ele vem anunciando em todos os livros do Velho Testamento, aponta para Cristo, de forma direta ou forma indireta, como por exemplo é o livro de Isaías, onde fala perfeitamente de Cristo, ou como é o livro de Esté, que fala de forma indiretamente do poderio e do senhorio de Cristo. Mas todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Todos os livros da Bíblia, Deus está dizendo: Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo, eu vou enviar, eu vou trazer, Ele vai chegar. Espere, o Salvador está chegando, o Salvador está vindo, até que Cristo nasce. E quando Ele nasce, cumpre ali a sua promessa. E do alto dos céus Ele diz de forma indireta para mim e para você: eu sou o Deus que cumpro as minhas promessas. Eu sou o Deus que falo e cumpro. Amém? O Natal, ele revela uma mensagem extraordinária. A mensagem da encarnação, a mensagem do amor, a mensagem da humildade e a mensagem que Deus é o Deus que realiza promessas. Digam amém. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos algo interessante que nessa tarde, quando eu estava
escrevendo esse esboço, pensando e meditando sobre essa mensagem, eu gostaria de observar com os irmãos, à luz da Bíblia, o que aconteceria comigo, e o que aconteceria com você, o que aconteceria com a humanidade, com o mundo, se porventura Cristo não tivesse nascido. Se Jesus não tivesse nascido ali naquele dia, como está descrito lá em Lucas capítulo de número 2, se Cristo não houvesse descido, esvaziado de si mesmo, entrado no ventre de Maria e nascido como nasceu, se isso não tivesse acontecido, o que tinha ocorrido conosco? O que aconteceria conosco? Quais seriam os efeitos sobre a nossa vida? Eu queria observar com os irmãos 5 coisas que aconteceria conosco se Cristo não tivesse nascido. Primeiro, sem o nascimento de Cristo, se Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos o Evangelho. E por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque o Evangelho é que traz refrigério à nossa alma. Deixa eu repetir para você entender. O Evangelho é o que traz alento à nossa alma. O Evangelho é que nos dá ânimo para viver nesse mundo cheio de aflição, nesse mundo onde todas as pessoas são ingratas. E quando eu estou falando mundo, eu estou incluindo a igreja também, porque nós somos pessoas pecadoras e falhas. Eu sou um pastor que me dedico ao máximo aos irmãos, à leitura da palavra, ao estudo da palavra e em oração. Eu incentivo os irmãos, eu incentivo todos, e apesar de todos os meus esforços, sempre tem aqueles que são ingratos. Mas o que o senhor faz, pastor? Eu vou para minha casa chorar? Não, eu entendo. Sabe por que eu entendo? Eu entendo porque eu sei que todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos, e eu oro a Deus, em nome de Jesus, renova o coração do teu povo, para que eles sejam gratos, primeiramente ao Senhor. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são invejosas, mesquinhas, vivemos num mundo onde as pessoas não querem ver o crescimento dos outros, só quer que venha a Ele, só quer que chegue a Ele, que sirva a Ele. Ele nunca está pronto para servir. Nós estamos em um mundo onde as pessoas querem de todas as maneiras destruir os teus sonhos, acabar com sua vida, difama a sua história, difama o seu nome, não quer se relacionar, não se preocupa, não ora. Nós vivemos em um mundo onde a moral, onde o ser humano, a moral do ser humano é cada vez pior. A pobreza de espírito, a pobreza moral está adentrando já o mais profundo dos anseios do coração humano. E isto é bíblico, pois a Bíblia diz que aquele que é sujo vai o quê? Se sujar mais. Esta é a condição do mundo. O mundo está em chamas, o mundo está em lágrimas. E se eu olhar para o mundo e todas as suas crises, olhar para o mundo e toda a sua defasagem moral, olhar para o mundo e ver toda essa atrocidade de trevas que está aí, meu irmão, qualquer pessoa pensaria em se matar, qualquer pessoa pensaria em desistir, qualquer pessoa se tornaria talvez pior que o mundo. Mas isso não acontece conosco, sabe por quê? Porque quando qualquer pensamento, ou trevas, ou mundo se achega a nós, nós temos a palavra de Deus que nos anima, o Evangelho do Senhor que nos conforta, o Evangelho de Deus que nos traz vigor para continuar. Estou pensando em desistir mediante as provas, estou pensando em abandonar, como diz o ditado, chutar o balde, acabar com tudo, vou largar tudo, eu vou desistir de tudo. Aí você fala assim: eu vou para a igreja, é meu último culto. Aí você vem, senta, aí o pastor, o ministro, a pessoa que estiver pregando, ministra o Evangelho. Aí o Evangelho vai lá, tira o pensamento e restaura os seus ânimos. Imagine se não tivesse Evangelho. Imagine se não tivesse Evangelho, nós não tínhamos esperança, o mundo já tinha acabado. Mas nós temos, porque Cristo nasceu. Deixa eu repetir para você adorar: Cristo nasceu. Nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos as boas novas de Cristo, nós temos a esperança de Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse nascido,
Sem o nascimento de Cristo, não haveria cruz, não haveria ressurreição, não haveria justificação. E se não houvesse cruz, se não houvesse ressurreição e não houvesse justificação, todos nós estaríamos mortos, todos nós estaríamos perdidos. Se Cristo não tivesse nascido na cruz, não haveria evangelho, não haveria restauração na cruz, a justificação. Em terceiro lugar, se Cristo não tivesse nascido, o homem continuaria morto em seus delitos, em seus pecados. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, que nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus. Paulo vai dizer muito mais além, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 6, ele vai dizer, no capítulo 2, verso 1 até o 6, ele vai dizer que nós éramos filhos da ira, nós estávamos sob os domínios das trevas, nós éramos filhos da desobediência, nós seguíamos conforme a condução e segundo os rumos deste mundo. Antes nós estávamos sobre a mercê e a direção da nossa carne, e eu sempre prego aqui na igreja, a nossa carne não deseja Deus. Nós conseguimos enxergar isso quando nós vamos jejuar, quando nós vamos ler a Bíblia, e logo depois nós vamos mexer no celular, vamos mexer no videogame, vamos mexer no computador. Qual é mais fácil? Videogame, celular, computador, ou orar, jejuar e evangelizar? Muito mais fácil mexer com os computadores, não é? Por quê? Por que é tão difícil evangelizar, orar? Porque isso aqui é exercício espiritual e a nossa carne não deseja Deus. A nossa carne não deseja Deus, o nosso corpo não quer Deus, o nosso corpo quer facilidade e os prazeres da carne, e os prazeres do mundo. Isto ou este ou essa éramos nós, essa era a nossa condição humana antes. Mas Jesus nasceu, e além de nascer, Ele viveu, nos deu o Evangelho, morreu na cruz, e Paulo vai dizer no capítulo 2, Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos deu Jesus Cristo, que nos tirou das trevas, e nos colocou na sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque Jesus nasceu. Você sabe por que as trevas não nos dominam? Apesar de vivermos num mundo em trevas, mas a treva não está dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus nasceu, aleluia. Se Cristo não houvesse nascido, não haveria evangelho, não haveria esperança. Se Cristo não tivesse nascido, não haveria sacrifício, não haveria redenção. Se Cristo não houvesse nascido, nós ainda continuaríamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Se Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos o privilégio de ter Ele dentro do nosso coração. Paulo diz aos Gálatas capítulo 2, verso 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o privilégio que eu tenho, que você tem. Cristo mora aí dentro do seu coração. Você carrega Cristo aí dentro da sua alma. Há uma essência de Deus dentro da sua vida. E este privilégio nós temos, sabe por quê? Porque Cristo nasceu. E por fim, se não há um nascimento de Cristo, e Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos uma promessa de uma nova vida e de uma eternidade com Ele. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o inimigo ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Se Cristo não houvesse nascido, não tivesse nascido, nós não teríamos vida eterna. Hoje nós podemos dizer: um dia eu vou morar com o Senhor, um dia eu vou morar com Deus, um dia eu vou estar na eternidade com o Senhor. E a minha eternidade não é a eternidade de ausência de Deus, a minha eternidade é a eternidade com Deus. Você sabe por que eu digo isso com confiança? Digam amém.
Você sabe por que eu tenho tranquilidade em subir neste altar e dizer tranquilamente que Cristo vai vir nos buscar e nos levar para um reino eterno e que iremos viver com Ele eternamente? Sabe por quê? Porque Ele prometeu. E porque Ele prometeu, eu tenho certeza que vai cumprir. Você sabe por quê? Porque Ele tinha prometido que Jesus ia vir e veio. Deixa eu repetir para você glorificar, que acho que você não entendeu. Deus prometeu que um dia Jesus ia vir e Jesus veio. Esse mesmo Jesus que foi prometido por Deus que ia vir e veio, é o mesmo Jesus que disse assim, ó: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou vos preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei para vós, pegarei vós e colocarei vós junto comigo, porque onde eu estiver, vós também estará. A minha eternidade, a sua eternidade não será distante de Deus, de Cristo. Pelo contrário, nós vamos viver junto com o Senhor. O texto bíblico diz que lá não haverá noite, porque o brilho da sua glória iluminará toda a cidade de Deus. O texto bíblico diz que lá não haverá tristeza e nem dor, porque quem se entristecerá e terá dor com o amado ao lado, ao Deus eterno do lado? O texto bíblico diz que lá não haverá lágrimas, porque este mesmo Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós iremos viver eternamente com o Senhor. E se Cristo não tivesse nascido, e se Jesus não houvesse nascido naquele dia, naquele cenário, neste cenário tão que poderia nenhum escritor imaginar, Cristo nasce, e pelo fato dele nascer, pelo fato dele viver, pelo fato dele morrer e pelo fato dele ressuscitar, aleluia, nós temos a confiança e a certeza que um dia nós teremos uma vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, levante a sua mão, por favor. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que nós possamos glorificar o Teu nome e viver essa vida eterna em nome de Jesus. Que o Teu Espírito mude, modifique os nossos pensamentos, os nossos corações, para que assim vivamos de forma que o Teu nome seja exaltado. E depois que vivermos nessa terra, podemos viver com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Eu vou finalizar esse sermão lendo uma aplicação que eu mesmo escrevi, uma observação, um pensamento que eu mesmo escrevi hoje à tarde. Eu gostaria de ler para os irmãos, aplicar e que essa leitura seja uma aplicação ao seu coração. Escute bem. Quando nós olhamos para o nascimento de Cristo, nós enxergamos uma mensagem extraordinária, uma mensagem de amor, uma mensagem de encarnação, uma mensagem de humildade, uma mensagem de fidelidade, porque Ele foi fiel ao cumprir as suas palavras. Quando eu olho para Cristo e percebo tudo aquilo que perderia se Jesus não houvesse nascido, me dá a certeza ainda mais que eu sou totalmente dependente da graça dele, que eu preciso dele, e sem ele não dá. Eu comecei o culto dizendo que eu finalizaria o culto dizendo: fora de Deus não há outro, não foi? Pois eu finalizo esse sermão dizendo: fora de Cristo não há outro. Nós dependemos dele para viver, nós dependemos dele para ser salvo. Eu quero que você ore ao Senhor e na sua oração você diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas fraquezas, perdoe as minhas ignorâncias, perdoe as minhas mentiras, as minhas mazelas, perdoe-me, Deus, porque eu não posso viver longe do Senhor, porque eu só tenho vida eterna, eu só tenho regeneração, eu só tenho esperança, eu só tenho salvação, porque Cristo Jesus nasceu, viveu,
morreu, ressuscitou e vivo está eternamente. Fora de Deus, fora de Cristo, não há outra salvação. Eu preciso, nós precisamos. Amém? Fique de pé, vamos orar.